Olá, bem-vindos! Eu sou a Amanda e esse é o Surtos Literários. Hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo sobre Lady Killers e vamos falar sobre Nanny Dawes, ou como era conhecida, Vovó Sorriso. Ela nasceu em 1905 e morreu em 1965, tendo vivido apenas 60 anos. Esse é um caso até mesmo recente comparado aos outros do livro. Em meados do século 50, ela dominou as capas de jornal. Primeiro, por ser carismática, fazendo piadas hilariantes e ao mesmo tempo mórbidas, e segundo, pelos seus crimes, que, de acordo com ela, eram apenas acasos do destino na busca pelo Senhor perfeito, o amor perfeito. Até porque ela era apenas uma vovó que não seria capaz de matar nem mesmo uma mosca, quem dirá 4 maridos. Ela nasceu em uma fazenda no Alabama, com pais extremamente rigorosos, e começou a trabalhar muito cedo. O pai dela proibia que ela tivesse qualquer contato com meninos naquela época. Porém, ela dava suas escapadas. Há rumores de que ela era abusada pelo próprio pai, e por isso que ela se rebelou. Porém, antes mesmo de saber o que é menino, antes mesmo de pensar em meninos, aos 7 anos ela sofreu um acidente em que ela estava num trem e, ao parar bruscamente numa estação, ela bateu com a cabeça no metal da cadeira da frente, fazendo com que abrisse um ferimento grave e ela tivesse fortes dores de cabeça pelo resto da sua vida. Como eles eram muito pobres, ela foi obrigada a largar a escola com 15 anos e trabalhar integralmente na fazenda. E foi nesse mesmo ano em que ela se casou com seu primeiro marido. E se casou achando que ela era uma mulher completamente devota. Algum tempo depois de casados, ele disse que ela era uma mulher de temperamento irritadiço, que qualquer coisa ela ficava irritada e às vezes aquela mesma coisa ela nem ligava. E que na verdade toda a família era assim. Ela, quando se estressava, ela sumia durante dias, até mesmo meses, e sempre com algum homem. Ele disse ter descoberto que ela era menos cristã do que uma pessoa que nem mesmo sabia o que era a Bíblia. Eles tiveram 5 filhos, porém 3 morreram muito cedo. E ele começou a desconfiar um pouco quando 2 desses filhos morreram de formas estranhas. Um pouco antes da morte deles, eles apresentaram problemas estomacais. Mas ele não podia fazer nada, até porque a maternidade era o mundo das mães. Após 8 anos de casamento, o primeiro marido se cansou de ficar atrás dela e pediu o divórcio. E, como ele achava que ou ela era incapaz ou ela não queria cuidar dos filhos, ele pegou as 2 filhas que restaram, uma ele ficou para ele, para cuidar, e a outra ele entregou ao pai dela para poder criar. Tem uma história aí por trás do pai, que no caso ele e a mãe dela se separaram e ela tomou ódio do próprio pai e ficou do lado da mãe, fazendo com que ela nem deixasse que o pai conhecesse os filhos. Ou essa história pode ser devida ao abuso que ela sofreu na infância, porém nós não temos como confirmar a veracidade desses fatos. Um de seus atributos é que ela sabia fazer deliciosos bolos. Ela era capaz de confeitar um bolo que faria um fazendeiro se apaixonar. E foi assim que ela mandou um doce caseiro de Oklahoma para um produtor de leite de 60 anos na Carolina do Norte. E, graças às cartas bem-humoradas e à sua habilidade na cozinha, ele pediu que ela fosse imediatamente até ele para que eles pudessem se casar. Porém, ela disse que infelizmente não iria poder, pois estava cuidando de uma tia doente. E aí vem a surpresa. Algum tempo depois, ele descobriu que ela havia sido presa. Não havia tia idosa nenhuma. Ela estava cuidando do marido e agora ele estava morto. Em 1954, a polícia ficou surpresa ao ver uma alegre senhora ser levada à delegacia com a suspeita de ter matado seu 5º marido. De acordo com o delegado, ela era uma mulher muito falante, porém não falava nada sobre o caso. Ela apenas satirizava sobre arsênico e casamentos infelizes. Após 24 horas de interrogatório, ela finalmente confessou ter matado Sam Dawes, tendo colocado veneno de rato em seu café. Enquanto isso, mais evidências chegavam. Mais meninos mortos e até mesmo o filho de um enteado. Todas essas mortes rodeando ela. Alguns dias depois, ela disse estar pronta para aliviar sua consciência e admitiu ter assassinado 4 de 5 maridos. Depois de seu primeiro casamento e divórcio, ela se casou com Frank, que já tinha filhos do casamento anterior. De acordo com Nanny, ele era um bêbado cruel e abusivo, e ela torturou aquilo por 15 anos, até decidir dar uma lição nele. Ela então colocou arsênico líquido em seu uísque, ocasionando a morte dele. E essa foi a sua primeira morte oficial. Seu terceiro marido foi Harley, que ela dizia também ser um bêbado e que tinha muito sucesso com as mulheres, fazendo com que Nanny tivesse um ciúmes descontrolado. E ela perdeu a cabeça quando, durante uma viagem, ele fez uma festa em casa. Ela então, quando voltou, envenenou a comida dele.
E aí foi a morte de mais um marido. Agora, com 3 maridos fora da jogada, ela resolveu mudar sua tática. E foi assim que ela se inscreveu num programa para arrumar um marido por correspondência. Ela pagava $5 e durante um ano, todos os meses, ela receberia uma lista com potenciais pretendentes. E se ela gostasse, poderia manter contato. Foi assim que ela conheceu seu 4º marido, Richard. Mas as coisas desandaram rápido. Durante a noite, ele trabalhava numa casa de bilhar. E durante o dia, ele gostava de colocar um terno e sair para resolver negócios misteriosos. E, obviamente, ela não gostava disso. Ela ficava se perguntando, por que ele precisa sair quando ele tem uma mulher linda em casa? Foi durante uma viagem que ela descobriu que ele havia comprado um conjunto de anéis. E na cabeça dela só havia um motivo para aquilo. Ele a estava traindo. Foi então que ela voltou para casa com uma garrafa de veneno líquido. Mais tarde, os investigadores definiram que provavelmente os anéis eram para ela. Porém, quando ele descobriu que ela estava meio chateada, irritada, ele vendeu para poder ir atrás dela na viagem. E estava o gesto romântico que ela tanto esperava. E o que ela fez? Matou ele com arsênico. Os seus primeiros casamentos foram manchados pelo vício, pela bebedeira, pela violência. Mas chegamos em Sam Dawes. E ele era o completo oposto. Ele era um reparador de estradas de pastor em meio período. Ele era entediante, ele não deixava ela dançar e nem mesmo ter uma televisão. E isso deixava ela extremamente irritada. E por isso, ela tentou o assassinato 2 vezes. Na primeira, ela fez um prato de ameixas secas, que na época era muito famoso, e envenenou as ameixas. Porém, isso fez com que ele apenas ficasse internado por 23 dias. No dia seguinte, a ele ter alta, ela fez um café com arsênico. E ela já sabia dar certo, pois foi a forma como ela vacinou Richard, seu 3º marido. Agora eu te pergunto, como foi que as coisas desandaram? Após a morte de Sam, o médico assistente se recusou a assinar o óbito sem fazer uma autópsia. E ao fazer a investigação, descobriu que no sistema dele tinha uma dose de arsênico suficiente para matar 18 pessoas. Porém, a polícia não se convenceu de que ela estava dizendo toda a verdade, até porque ela era rodeada de mortes, tanto dos pais quanto das irmãs e até mesmo dos filhos. Porém, quando eles a questionaram sobre essas mortes, ela mudou completamente, afirmando que seria incapaz de cometer esses assassinatos. Mas as evidências eram incriminatórias. Ela estava passeando com a mãe e com as irmãs um dia antes da mãe morrer. E um dia após o funeral da mãe, ela estava se preparando para se casar novamente, o que não era uma imagem de uma filha em luto. Mas nada disso se encaixava com a imagem que Nanny criou aos jornais, de uma esposa infeliz que foi enganada diversas vezes. Ela não tinha culpa de nada, era o que muitas pessoas diziam. Porém, fontes negaram que o 2º e o 3º marido a enganaram de alguma forma. O irmão de Dawes disse que aquilo não era verdade, que ele era super liberal com ela, que já tinha visto até mesmo ela fumando e usando roupas escandalosas, o que não condiz com a imagem de marido que ela dizia ter. Durante os tribunais, os advogados insistiram que ela era mentalmente incapaz, o que vocês vão ver conforme os vídeos forem passando, que isso era muito comum naquela época, assim como o uso de arsênico. Arsênico se encontrava vendendo na farmácia, era isso. A maioria das mulheres usava arsênico, era de fácil acesso. Mas voltando, durante a investigação ela ficou presa ali na delegacia e ela não parava de flertar. Ela flertava desde o promotor até os policiais. E enquanto isso, corpos eram desenterrados por todo o país. E em todos eles eram encontrados grandes doses de arsênico, o que não era nenhuma surpresa, pois ela havia admitido. Porém, aí vem uma surpresa. Ao desenterrarem o corpo da mãe, também foi encontrado grandes doses de arsênico. Mas por que ela mentiria sobre isso? Ela foi tão aberta em contar sobre os maridos, por que com a mãe ela não contaria? Simples. A imagem que ela vendeu foi de uma mulher enganada que só matava quem merecia. E matar familiares inocentes ia completamente contra essa imagem que ela criou. Foi então que o juiz decretou que ela fosse enviada ao manicômio por 90 dias para testar sua sanidade. Mas ela não ficou nem um pouco incomodada. Na verdade, ela gostou. Ela disse que finalmente iria ter paz. Alguns médicos questionaram que ela era completamente normal, porém seus supervisores afirmaram que ela era mentalmente anormal e pediram que ela fosse mandada novamente ao manicômio. Mas a promotoria exigiu que ela fosse pelo menos julgada por assassinato. E o julgamento ficou nisso, ela é ou não é mentalmente incapaz. Depois de 3 dias, o juiz decidiu em 15 minutos que ela era mentalmente capaz, que ela era completamente normal, e mesmo com a promotoria instigando o juiz a dar-lhe pena de morte, ele ainda assim optou
pela prisão perpétua, pois ele não poderia suportar o pensamento de assassinar uma mulher. Porém, com todas essas evidências e esses assassinatos, até mesmo os que ela havia confessado, muitos cidadãos norte-americanos ainda acreditavam que ela era inocente, que ela era apenas uma vovó fofa. É estranho pensar que um assassino em série pode ser como eu ou como você, pode ser um professor, um vizinho, um amigo, um vendedor local, pode até mesmo ser uma pessoa da sua família, sua tia, sua avó, sua própria mãe. E nós não temos como saber, pois esse é um comportamento de assassino em série. Ele se mostra uma pessoa completamente normal. E nós não temos como descobrir como não são. Bom, o vídeo termina aqui, mas não se preocupem, quarta-feira que vem eu volto com mais uma história de Lady Killers pra você, que assim como eu, adora uma história de assassinato. Um beijinho e até a próxima!